Esta é uma cidade que conecta diretamente a cultura mais antiga do Japão ao que é a cultura sexual ancestral, que vai diretamente ao que é a cultura sexual atual, alcançando a cidade moderna e os bairros marginalizados dos trabalhadores imigrantes. Eu sou Naka, este é o Japatonic e fiquem ligados, porque hoje temos um vídeo muito interessante sobre todos os contrastes na cidade de Kawasaki. E não tem relação com a motocicleta. Onde estou agora é Kawasaki Daishi, que é um dos templos budistas tântricos e esotéricos mais famosos de todo o Japão. Aliás, há algo que você sempre vê em templos budistas. São os Nyus, seres imponentes, protetores de lugares sagrados contra espíritos malignos. É por isso que eles parecem malignos, mas não são. Mas um detalhe sobre os Nyus é que você sempre notará que há um com a boca aberta e outro com a boca fechada. Eles, essencialmente, pronunciam a primeira e a última letras do alfabeto japonês, A e M. Isso simboliza o início e o fim da vida. Uma boca aberta representa a vida, enquanto uma boca fechada representa a morte. A mesma coisa se repete com os Komainos ou os Kitsunes, que são os cães ou raposas guardiãs, usadas sobretudo em santuários shintoístas. Mas, enfim, o fato é que este templo é muito famoso por ser de estilo esotérico e tântrico, certo? A parte esotérica é principalmente porque é um ramo do budismo que sempre exige um guia, sabe? Por meio de métodos especiais. A parte tântrica não tem a ver com sexualidade. Na verdade, são métodos usados para purificar a mente e alcançar a iluminação. Olha, se você não sabe mergulhar fundo no budismo, honestamente, não há muito o que dizer ou explicar. Mas vamos ver. O engraçado em tudo isso é que os japoneses nem sabem realmente dessas características do templo, porque os próprios japoneses são pessoas de muita tradição. Eles são muito supersticiosos, mas não necessariamente crentes religiosos. Portanto, este é simplesmente um templo famoso por ser grande. Basicamente, é isso. Mas, bem, o motivo de virmos a esta parte do bairro é visitar isto, certo? Sim, é exatamente o que parece. Vamos ver. No começo do ano eu fiz... Não, há um ano fiz um vídeo sobre o Festival do Pênis, que na verdade é organizado aqui. É louco, porque você vem aqui em um dia útil comum e está totalmente vazio. Não é um templo. Não é popular já que não é uma área turística. O fato é que este templo é um santuário feito para a fertilidade, sabe? Por isso há amuletos especificamente para ter filhos, coisas assim. E bem, obviamente, o personagem principal é o P, certo? Por exemplo, estes são como pequenos enfeites que vêm com um papel com sua sorte. E este aqui tem formato de P e também da parte feminina, certo? Desenhada de um jeito bem engraçado. Mas deste lado, dentro da mesma área, há uma creche. Quero dizer, gosto muito que as pessoas simplesmente não tenham aversão a essa cultura ancestral. Mas na história do templo, disse que há uma lenda sobre um espírito maligno que possuía os corpos das mulheres, especificamente no órgão feminino, e dava dentes a esse órgão, o que fazia com que as mulheres acabassem castrando seus maridos. E claro, um ferreiro local. O que fez foi criar uma espécie de grampo metálico, que fazia com que a mulher tivesse aquele cilindro de metal inserido. O que quebrava os dentes desse espírito e fazia com que ele desaparecesse, que é exatamente o que temos aqui, certo? O que? Ah, que ruim! Parece que já quebraram, que pena! Esse festival é muito famoso, então muitas pessoas provavelmente já mexeram nisso. O fato é que é por isso que as pessoas vêm aqui pedir boa sorte, fertilidade. E claro, muitas mulheres da indústria do sexo costumavam vir a este santuário pedir proteção contra doenças venéreas. Não é por acaso que colocaram este santuário neste bairro. Há uma razão para isto estar aqui. Horinouchi, o maior distrito da luz vermelha da região de Kanto, que fica nos arredores de Tóquio, vem logo após o bairro de Yoshiwara. Horinouchi e Minamimachi, outro pequeno distrito. Aqui há apenas algumas quadras, juntos formam cerca de 100 soaplands.
São estabelecimentos sexuais onde se vai direto ao ponto. Acho que todo mundo já sabe disso agora. Mas são eles que exploram a brecha legal do banho com uma garota para ter relações sexuais. É um comportamento típico. E o fato é que, claro, esta área é... Depois veremos a parte mais central, que é bem conectada. Havia aqui uma área operária e também era um lugar para viajantes descansarem, pessoas de passagem, viajantes que paravam aqui para ficar, encontrar um lugar para descansar e, bem, também para se divertir um pouco, sabe? Algo típico que se vê em muitos lugares. Um lugar estrategicamente montado para isso, sabe? Por causa da rotação de trabalhadores, especialmente. Mas é a mesma atmosfera de Yoshiwara. Só que, bem, não tem tanta história quanto Yoshiwara, não é tão antigo, é muito mais moderno. Não sei quando isso começou, mas já estavam estabelecidos desde o começo do século XX. E claro, esta é uma das razões pelas quais muitas prostitutas iam ao templo que acabamos de visitar. Elas iam lá rezar para não pegar doenças venéreas, sabe? Mas, vamos ver, por que há tantas casas de prostituição aqui nesta área? Porque era um bairro muito populoso que se conectava à Rota Tohoku, que é uma rota muito grande e famosa que existe há séculos, que liga toda a costa leste do Japão. Como curiosidade, o bairro de Kawasaki é a terra natal de Kyu Sakamoto, que foi um dos cantores mais bem-sucedidos no exterior fora do Japão. Mas, claro, foi em 1962 que ele lançou sua canção Ue o Muinte Aruko. Naquele ano, um executivo britânico de música veio ao Japão e ouviu ele e a música. E disse: adoro essa música, preciso lançá-la lá fora. E em 63, um ano depois, fez sucesso nos Estados Unidos, vendendo 13 milhões de cópias. E foi o primeiro e único caso de um artista japonês que se tornou um grande sucesso nos Estados Unidos, cantando inteiramente em japonês. Curiosamente, como a canção Ue o Muinte Aruko tinha um nome complicado, o executivo britânico disse: vamos dar um nome mais fácil. Vamos chamá-la de Sukiyaki, e batizou a canção de Sukiyaki. Quero dizer, era apenas um prato de que ele gostava, e queria algo fácil de lembrar. O fato é que o pobre Kyu Sakamoto morreu em 1985 em um acidente aéreo comercial. Ele estava justamente a caminho de Osaka para cantar em um evento, e o avião caiu. E foi, acho eu, a segunda maior tragédia aérea comercial da história. Aliás, em homenagem, na estação de trem de Kawasaki, a melodia de sua própria canção é tocada. Tem uma book off aqui, eu queria dar uma olhada para comparar os preços com a Akihabara. Acho que é mais barato, certo? Não, há muitas figuras que custam 1.000 ienes ou 900. Quer dizer, 6 dólares, 7 dólares, 8 dólares. Sim, 10 dólares. Vale a pena vir até Kawasaki só para comprar figuras? E bem, isso depende de cada pessoa, além de que todos esses lugares ficam atualizando, renovando suas mercadorias o tempo todo. 900 ienes, um Yu-Gi-Oh! Ah, isso é bem bom! Além disso, deste lado da estação Kawasaki é uma área realmente linda, perfeita para encontros românticos. É engraçado, há um lado super romântico, e depois o outro lado, sabe? É mais comum e casual, digamos assim. Também é um bairro com muita vida noturna. Estamos aqui de dia, mas esta área fica lotada de bares, izakayas e bares com garçonetes assim. No bairro, foi a primeira vez na minha vida. Isso foi antes dos smartphones, quando você via garotas de lingerie na entrada de um estabelecimento, basicamente na rua. O que também lembro? Bem, por volta do ano 2000. Eu tinha 14 anos. Tinha vindo de férias com meu irmão, que morava por aqui, e ainda mora por aqui. E fomos de carro. Passamos por algumas ruas onde vi mulheres sentadas como em vitrines, tipo uma cabine telefônica,
mas em fila e todas voltadas para a rua. Eu disse, essas devem ser prostitutas. E meu irmão disse, vê aquelas? São casas de prostituição. E eu disse a ele, certo sim, acho que já tinha percebido. Era como uma Amsterdã do ano 2000. Estou falando do ano exato em que vim. Obviamente, isso deixou de existir há muito tempo. E bem, essa conexão com a rota Tohoku, sendo uma área muito povoada, também era uma área muito povoada pela classe trabalhadora. Por que pela classe trabalhadora? Agora estamos indo para lá. Ikegami-cho, que era considerado um dos bairros mais marginalizados e poluídos do Japão. Porque assim como aqui, o porto fica próximo. Como estas são áreas de águas profundas, permitiam a passagem de grandes navios cargueiros. E esta área ficou cheia de fábricas, o que trouxe muita imigração do exterior, especialmente coreana, mas não norte-coreana, nem sul-coreana, apenas coreana. De fato, disse que a maioria das pessoas que moram aqui são ou de lá ou descendentes do que os japoneses chamam de Chosenjin. Então, só para você saber, os japoneses chamam os sul-coreanos de Kankokujin, pessoas da Coreia, e os norte-coreanos chamam de Kita-chosenjin, ou seja, pessoas da Coreia do Norte. E Chosen é o nome da península coreana, de toda a Coreia. E bem, eu já vi até entrevistas com pessoas que passavam por aqui e perguntavam, você é japonês? Não, sou de Chosen, quer dizer, sou da península coreana. Porque, claro, as pessoas que vieram para cá chegaram logo após a guerra, na época em que as Coreias estavam sendo separadas. E, portanto, a identidade que as pessoas têm aqui é um pouco diferente. O que, como curiosidade, vejamos, não consigo lembrar as palavras agora, mas na Coreia do Norte e na Coreia do Sul, a forma de se referir à Coreia do Norte, à Coreia do Sul e à Península Coreana. Ambos os países têm termos diferentes para dizer de onde são, qual é o país e tudo mais. Mas, enfim, o fato é que como havia muitas fábricas aqui, muitos imigrantes vieram. E das classes mais baixas. Então havia muito crime neste bairro, que se você reparar, é muito labiríntico. E outra coisa é que dizem que esta é uma das áreas no Japão com mais terras ocupadas ilegalmente. É basicamente uma área de terreno com valor muito baixo. Olha, as pessoas penduram suas roupas ali, bem na rua. Bom, isso também nos dá um pouco de segurança, não é? Quero dizer, em uma época foi inseguro, mas hoje em dia já não é mais. Mas, veja, os espaços que poderiam ser liberados, como este aqui, por exemplo, talvez alguém que morava em uma casa faleceu, agora pertence à JFE, que é uma empresa de construção muito grande. E a maioria das fábricas deste lado da costa pertence à JFE. Mas claro, o fato é que há tantas casas ocupadas deste lado que simplesmente não foi possível expulsar todo mundo assim. E bem, houve também esse equilíbrio, já que grande parte da costa de Kawasaki foi aterrada, avançando para o mar e criando novas terras. Então, na verdade, não houve muitos problemas nesta área também, mas é um bairro onde é realmente fácil se perder. Nós nem sabemos direito por onde estamos andando, mas você entra em um corredor e é a entrada de uma casa e de outra. Olha, isto parece realmente abandonado e muito antigo, mas, ao mesmo tempo, há casas que não parecem tão ruins. Obviamente, há pessoas que possuem propriedades totalmente legais. Mas o engraçado é que eu verifiquei no aplicativo imobiliário e em toda esta área não há uma única propriedade à venda, nem uma única para alugar. Quer dizer, é uma área que atualmente não tem nenhuma atividade imobiliária. Isso parece um pouco suspeito, de fato. Na parede está escrito em espanhol, merda! É só bem! Há também uma razão pela qual pode haver algo escrito, uma palavra feia em espanhol, aqui, que diremos depois. Mas realmente quase parece, é quase como andar em uma favela. Isto aqui tem uma saída? Sim, por aqui. E aqui há uma saída, sem saída, olha.
Então, não há saída nem aqui, nem aqui. É por isso que a mãe que estava com as crianças simplesmente ficou ali olhando tipo, mas que diabos? Quem está passando por aqui? Eu realmente não gosto de incomodar famílias e tudo mais, então vamos sair rápido. No mínimo, somos nós que estamos interrompendo a vida cotidiana delas, os que invadimos seu espaço. E acho que isso não está certo. É por isso que gosto de sair rapidamente dessas áreas, para que essas pessoas não se sintam ameaçadas por um estranho. Quero dizer, estamos no Japão, nada acontece aqui, mas só uma pessoa falando em língua estrangeira, duas pessoas falando em língua estrangeira por esta área, isso não transmite exatamente o que está acontecendo aqui, porque não é como se fosse uma área turística, mas, honestamente, é um labirinto completo. Você não sabe onde fica a entrada ou a saída. Vamos tentar por este caminho. Não, definitivamente não é por aí. Isso não leva a lugar nenhum. Ah, sim, sim, sim. Aqui dá pra ver que conecta bastante. Basta olhar o mapa. A área é uma bagunça completa. Quer dizer, está cheia de quadradinhos por toda parte. Estamos numa rua que nem está marcada. Quer dizer, é bem caótico. Olha a quantidade de casas espremidas juntas nesta área. Todas aqui. E esta é a terra que poderia ser recuperada, do que talvez antes pertencesse à empresa JFE. Você não tem medo de gente? Ah, sim. Ah, olha! Esse é meu molo! Ah, saída! Finalmente estamos de volta na rua. Trem de carga. Você sabe quanto tempo faz que eu não vejo um? Como esta área é cheia de fábricas, trens de carga sempre passam por aqui, mas nenhum trem comercial passa por aqui. São todos trens de carga. A estação Kawasaki daqui fica a cerca de 3 quilômetros de distância, mais ou menos. Algo que chamou minha atenção é isto. Os locais para jogar o lixo, porque, claro, os caminhões de lixo não conseguem entrar nestas ruas para recolher o lixo. Todo mundo precisa trazer seu lixo até aqui. Pode parecer bobagem, mas normalmente, em qualquer bairro japonês, você não precisa andar mais do que 2 ou 3 metros da sua porta de casa para jogar o lixo. No máximo, talvez precise andar, sei lá, 6 metros. Bem, provavelmente deixaram isto aqui porque deve ter havido algum tipo de incidente. Talvez um acidente de trânsito. E é muito comum que, se alguém morreu em um lugar, as pessoas deixem flores ali, às vezes bebidas. Vamos atravessar a avenida, já que esses semáforos demoram muito. E agora, só de atravessar esta avenida, já estamos do lado de um bairro comum. Claro, sim, nesta avenida pode haver, por exemplo, algumas fábricas pequenas, coisas assim. Mas vejamos, bem ali, logo à frente, já dá para ver casas totalmente novas. Quer dizer, este tipo de casa, como a que você vê aqui, esses são projetos de casas novas, sabe? Modernas. Elas não podem ter mais do que 20 anos, 30 no máximo, mas esses tipos de projeto de casa são de, sei lá, 10 anos atrás, talvez 20. Um prédio de apartamentos grande também. E do outro lado da estrada, temos o bairro coreano, o comercial. Quero dizer, este é o bairro comercial coreano mais triste que você verá em toda a sua vida. Há 2 restaurantes de churrasco coreano aqui. Só isso que existe. E aquela ilustração com desenhos de coreanos vestidos com trajes tradicionais. Mas isto deveria ter sido um bairro comercial coreano para a comunidade coreana que morava do outro lado da rua, certo? Porque, claro, do outro lado da estrada, da avenida, os imóveis são mais caros e, portanto, ficavam mais adequados para o comércio, certo? Olha, por exemplo, aqui é a mesma Avenida Sangyodoro. E aqui, você vê essas lacunas bem aqui? Aqui é onde ficava o arco de boas-vindas da Koreatown, que removeram porque não fazia mais sentido existir. Mas aqui só vemos casas, que devem ser bem novas, mas não há absolutamente mais nada. De fato, por precaução, antes de vir aqui, eu verifiquei no Google Maps, já que precisei lembrar a localização, e as 2 avaliações eram realmente ruins, diziam. Eu pensei. Eu vinha com a ideia de experimentar produtos coreanos e me encontrei em um bairro abandonado. Isso mesmo, exatamente, no Google Maps ainda aparece como Hama, Koreatown, totalmente vazio, sem nada lá.
E aqui já estamos em uma área residencial, normal, totalmente comum. E aqui é onde eu morei por cerca de 16 anos, no bairro Tsurumi. Um prédio pequeno, com 3 apartamentos por andar. Ali era onde o proprietário morava, e aqui é onde eu sempre deixava minha bicicleta. E bem em frente daqui fica o que se chama Okinawa Busan, que basicamente é o centro de produtos de Okinawa. O fato é que neste bairro, como era um bairro operário, sempre foi e ainda é, sendo um bairro operário. No início, houve muita migração de pessoas de Okinawa, terra natal dos meus pais. Isto é novo, por exemplo, isto não existia antes. Tem uma máquina de vendas de lamen ali, lamen instantâneo congelado. Sim, aqui antes havia uma espécie de izakaya, um barzinho aqui. Nunca entrei em toda a minha vida. Também uma máquina de vendas de lamen. O fato é que, após a Segunda Guerra Mundial, como Okinawa estava em ruínas, era uma época em que os okinawanos estavam deixando a ilha em busca de oportunidades de trabalho em outros lugares. No caso da minha família, todos foram para países latino-americanos. Principalmente, a maioria foi para o Brasil. Porque, bem, naquela época havia abundância na América do Sul. Já que a América do Sul não foi muito afetada pela guerra, havia oportunidades de emprego disponíveis. A América Latina está cheia de imigrantes, já sabemos disso. A Europa estava em ruínas, a Ásia também. E, bem, o Japão não foi exceção, mas houve okinawanos que migraram para lugares dentro do próprio Japão. E esta área, por ser uma área operária, a área do porto, onde havia muito trabalho para mão de obra barata, por assim dizer, mas com abundância de oportunidades de emprego. Muitos vieram para esta área, para a região de Tsurumi. Como já existia uma comunidade okinawana neste bairro, ao mesmo tempo, muitas das famílias japonesas de Okinawa que tinham ido para a América Latina, como o Japão tinha melhorado e a América Latina tinha entrado em declínio, muitos japoneses estavam retornando ao Japão. Mas o que fariam lá? Voltar para Okinawa? Não necessariamente, na verdade. Muito poucos realmente voltaram para Okinawa, porque é uma ilha muito remota. Em vez disso, muitos vieram especificamente para Tsurumi para trabalhar em fábricas, ou... O que há em grande quantidade neste bairro hoje em dia são eletricistas. No meu caso, ex-eletricistas. Trabalhei aqui por 16 anos como eletricista, a empresas elétricas aqui no quarteirão seguinte. Por exemplo, eu costumava me encontrar aqui de manhã com outros trabalhadores para podermos nos reunir, para que todos pudessem entrar nos caminhões e ir trabalhar em diferentes canteiros de obras. Mas enfim, o fato é que neste bairro há uma enorme comunidade latino-americana. E o que mais se encontra aqui são brasileiros, mas eles estão em todo lugar. Mas olha, aqui há restaurantes peruanos, bolivianos e vários brasileiros. Também algum restaurante okinawano de vez em quando, mas principalmente brasileiros. Porque, claro, o Brasil é o país com mais japoneses fora do Japão, já que a maioria dos que emigraram após a guerra foi para o Brasil. Mas veja, por exemplo, ali na frente há um Brazil Bar and Grill. Ainda não está aberto e em frente dele fica um supermercado brasileiro. Olha, este restaurante é novo. Não existia quando eu vinha, quando morava aqui. Quer dizer, aqui todo mundo fala português. Olha que legal, linguiças! Isto aqui é onde você pode fazer churrasco. Quer dizer, tem todos os tipos de linguiça, todas brasileiras. A açougueira, como açougue, é basicamente focada em bifes. Mas, por exemplo, às vezes você pode pedir um corte grande de carne para fazer churrasco. Dá sim. Peru, pasta de pimenta amarela. Comida peruana. Feijão, feijão com bacon, bacon. Os produtos congelados são bons. Sabor autêntico, churros, pão doce, panetone. Ah, olha! Aqui está um corte grande de carne. Você não vê isso nem por acaso em um supermercado japonês. Honestamente, vir aqui me deixa com muita nostalgia. Por exemplo, esta Combini também tem uma empresa de eletricistas por perto, como mencionei. Ao lado, depois, a poucos quarteirões,
Era como se esta combine fosse um ponto de encontro. De manhã, dizendo, certo, no Daily em Nakadori, neste bairro. Às 6 da manhã, as pessoas da empresa virão te buscar. E você está aqui nesse horário da manhã. Todo mundo compra o café da manhã e entra no carro. Oi, tudo bem? Certo, vamos trabalhar. Mas o que é interessante e bem engraçado sobre esta combine é que ela tem produtos para trabalhadores, como luvas de trabalho. Os uabaki, que são esses sapatos, quando uma obra está mais ou menos terminada, para você não andar com sapatos sujos, precisa usar uabaki, que são sapatos limpos, para trocar o calçado. Todas essas coisas são itens de verão, calças de construção, que ultimamente estão sendo feitas com designs cada vez mais frescos, ainda mais do que antes. Não parecem tanto roupas de trabalhador, mas ainda são. Mas nada disso é comum para mim, porque você não vê esse tipo de setor de produtos em nenhuma loja de conveniência. É muito focado nos trabalhadores estrangeiros que atuam na região. Quer dizer, sim, aqui o sapato tem bico reforçado. Isso é obrigatório em canteiros de obras, para você não machucar os pés, prevenir lesões. Outro bar brasileiro, Bom Bar, Good Bar, Bom Bar. Mas este é um dos bairros onde acho que deve haver o maior número de japoneses que não nasceram no Japão. Aquela grande chaminé pertence a uma usina de reciclagem, basicamente. Não faço ideia do que seja isto. Parece uma estufa porque vejo árvores dentro. Mas é isso. E aqui chegamos à costa do que seria a área portuária. Mas esta é a, digamos assim, área livre. Mas aqui as pessoas vêm pescar. Mas olha, ali está outra usina de reciclagem de lixo. Mas veja, toda esta área é cercada por fábricas. Fábricas. É tudo zona industrial. Igual para mim, quando morei aqui com Kishan, minha esposa, ficamos neste bairro por um tempo. Antes de comprarmos uma casa, de vez em quando nos fins de semana pegávamos nossas bicicletas e viemos aqui. Comprávamos os equipamentos de pesca mais baratos da Daiso e havia um lugar que vendia minhocas. Então costumávamos vir aqui pescar. Nunca pegamos nada, nem um resfriado sequer. Só íamos pescar, mas era bom. Ficávamos sentados esperando ver se algo mordia e era realmente agradável. Aliás, este é o banheiro portátil mais limpo que já vi na minha vida. Para chegar aqui, por exemplo, é mais ou menos esta distância da área onde ficam as casas. São cerca de 2 ou 3 quilômetros de áreas fabris, também zonas industriais. Este era o prédio onde me mudei com minha esposa Kishan. Cerca de meio ano depois de começarmos a namorar. E moramos aqui por uns 8 ou 9 meses. Por isso, levávamos cerca de 15 minutos de bicicleta até a costa. Outra coisa interessante é a estação de trem bem ao lado daqui. Esta é a estação Kokudo, na linha Tsurumi, que é uma linha de trem bastante curta, que vai da estação Tsurumi até toda a costa industrial da região e área fabril. No passado, por exemplo, havia bares e lojas aqui, mas agora tudo está completamente fechado. Não existe mais. Olha isto, este é o banheiro, e este banheiro tem cheiro ruim, e este aqui é compartilhado. O banheiro feminino, ou masculino também, e o masculino, aquele realmente tem cheiro ruim. O banheiro público cheira muito melhor. E além disso, como a atmosfera desta estação é tão peculiar, vejo ali um cenário de filmagem onde estavam gravando algo. E, por exemplo, a estação de trem aqui não tem catracas. Você só encosta seu cartão, o EasyCard, e pronto. E todas as pessoas do cenário de filmagem parece que já terminaram seu trabalho. À noite ou de dia é igualmente assustador. Neste prédio rosa, quando eu morava no bairro, não havia nada. Mas agora colocaram um café ou algo assim. E ali, por exemplo, fazem encontros de chimarrão argentino. Vários argentinos vêm e se reúnem aqui. Restaurante de comida okinawana. Aqui, nestas pequenas vielas, por exemplo, subindo aquelas escadas, ficava o boteco do meu pai,
que era uma espécie de bar com sofás. Tinha uma máquina de karaokê, as pessoas iam, cantavam e sempre havia algumas garçonetes. Não era como um Quiabacura, era um nível muito mais baixo. Quer dizer, basicamente, havia 2 ou 3 garotas lá, na maioria filipinas ou às vezes chinesas, e às vezes até mulheres com mais de 60 anos. O fato é que pessoas mais velhas costumavam ir a esse tipo de lugar. Honestamente, iam lá só para tomar uma bebida. Depois que este lugar se mudou para o prédio ao lado, deve ter sido em algum lugar por perto, mas não lembro mais. Já faz mais de 10 anos. Mas o fato é que este lugar está muito mais parado do que quando cheguei ao Japão há 20 anos. Na verdade, lembro que era muito mais animado. Este prédio é totalmente novo, dá para perceber. Antes havia mais desses bares pequenos, restaurantes ou sei lá o quê. Mas lembro claramente que nesta rua, uma vez, quando vinha visitar o negócio do meu pai, passei por aqui e havia um carro branco. Homens de terno e óculos escuros, para mim pareciam yakuza. Quer dizer, era bem óbvio que eram gente da máfia. Além disso, meu pai sempre me disse que eles estavam sempre por aqui. Mais tarde, depois que leis miraram a máfia, eles começaram a desaparecer. Mas ele costumava me dizer coisas como, por exemplo, olha, não, os yakuza, nem todos são ruins. Às vezes, quer dizer, você tem que pagá-los por proteção para que não destruam seu estabelecimento. Se houvesse um problema, você os chamaria. Mas normalmente meu pai me dizia, resolvi problemas sozinho, se havia clientes problemáticos. Porque se você pedisse para expulsarem alguém, essas taxas podiam aumentar. Mas o bom é que, às vezes, em troca de ser alguém que os paga corretamente, às vezes eles vinham ao seu lugar beber e gastar dinheiro lá. Não consumiam de graça. Até meu pai, em tempos difíceis, já brigou com chimpiras, que seriam considerados da classe mais baixa. Eles costumavam trabalhar, agora quase não existem mais. Costumavam trabalhar para as máfias e faziam os serviços mais baixos. Não, eles iam por aí cobrando dinheiro. E se alguém não quisesse ou não pudesse pagar, mandavam os chimpiras cobrar. E ele me contou que chegou a brigar com um desses caras. Meu pai era uma pessoa durona e forte também. Aliás, este vídeo... Já me despedi 3 vezes. Saudações para você, sua família, seu pet e seu vizinho chato. Saudações para você, sua família, seu pet e seu vizinho chato. Aquele corredor que acabei de atravessar, dizem que ali, durante a Segunda Guerra Mundial, houve um ataque de metralhadora dos Estados Unidos nesta área. E como muitas pessoas morreram naquela região, dizem que à meia-noite, fantasmas aparecem naquele corredor. Coisas que as pessoas falam, mas... fiquei adicionando uma coisinha e outra coisinha e mais outra, porque fui me lembrando, claro, é um bairro onde morei por muito tempo, mas aqui já está a estação, então agora, até a próxima. Saudações para você, sua família, seu pet e seu vizinho chato. Honestamente, eu não senti muita falta de morar por aqui. Bom, ainda venho visitar meu pai de vez em quando, mas sentir saudade do bairro? Não senti mesmo. Honestamente, eu escolheria Tóquio toda vez. Sim. Muita ralé latino-americana por aqui.